O texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa manhã se encontra no segundo livro de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 18. Ali está o verso 8, mas eu acrescentei mais um bocadinho para a gente acompanhar a leitura conjuntamente. 2 Timóteo 4, do verso 6 ao verso 18. O tema da nossa reflexão nesta manhã é a última viagem de Paulo. A última viagem de Paulo. E que viagem é essa? Qual é a última viagem do cristão? A última viagem do cristão é da terra ao céu. Então convido a atenção dos irmãos para a leitura do texto. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, convido a atenção à leitura que farei a partir do verso 6. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, não é o capítulo 1, é o capítulo 4, a partir do verso 6. Então, com as Bíblias abertas, convido a atenção dos irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Está escrito assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida, e o tempo da minha última viagem, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amados, quem foi esse personagem? Quem foi que escreveu essas palavras? Paulo, o apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Paulo, o maior evangelista, um grande teólogo, pastor, escritor.
Segundo estudiosos, irmãos, ninguém teve tanta influência sobre o pensamento do mundo ocidental quanto esse cidadão, quanto Paulo. E quem foi esse Paulo? Lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, não sei se está fácil aí para a gente acompanhar, ele mesmo diz a seu respeito, verso 5 e verso 6, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, mas o capítulo 3, verso 5, verso 6, ele fala de si mesmo, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, judeu. Paulo, judeu, da cidade de Tarso, cidadão romano, segundo a Escritura, um rabino, um líder judaico, que foi educado aos pés de Gamaliel, um homem culto, um homem erudito, um intelectual capaz de discutir com os atenienses, capaz de discutir filosofia em Atenas, no Areópago, de onde ele escreveu sua carta a Tito. Crescia em paralelo na Judéia, não em Jerusalém, mas em Nazaré, um outro rabino, formado na carpintaria de José, seu pai. E esse carpinteiro, aos 30 anos, dá início ao seu ministério. Ele foi batizado no Rio Jordão. Esse carpinteiro ensinava, a Bíblia diz, como quem tinha autoridade. Esse carpinteiro trazia vista aos cegos, curava os leprosos, levantava os coxos, ressuscitava os mortos, dava voz aos mudos. Esse outro rabino multiplicava os pães para alimentar a multidão. E por inveja, o sinédrio judaico condenou esse outro rabino à pena de morte. Ele foi levado ao tribunal, foi levado a uma cruz. Mas na manhã do primeiro dia da semana, uma notícia veio como um rastilho de pólvora: aquele que estava morto está vivo, ressuscitou. E nesse momento, quem é Paulo? No momento em que Jesus ressuscita, aparece aos seus, faz aquela obra grandiosa, dá início à igreja. Quem é Paulo nesse momento? Paulo, nesse momento, era uma fera selvagem, Em Atos, capítulo 9, no verso 1, vou te convidando para abrir sua Bíblia aí, vamos percorrer aí esses textos aí, são vários textos. Atos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ameaças, respirava ameaças. Você já pensou o que é isso? Que atmosfera cercava esse homem? Respirando ameaças. Em outra passagem, ele vai dizer acerca dele mesmo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, vamos correr um pouquinho também, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, quem achar primeiro, hein? Verso 13, a mim, que noutro tempo, olha só, era blasfemo e perseguidor, insolente, esse era o Paulo,
nesse tempo. Em outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele vai falar, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, diz o texto: porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele se coloca como sendo o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, verso 9. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja de Deus. E de que forma ele perseguiu? Abra lá em Gálatas, capítulo 1, verso 13. Gálatas, capítulo 1, verso 13. Quem achar primeiro? Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora, no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a devastava, desse jeito, com violência. Era um homem violento, devastava. Meus irmãos, eu fico imaginando esse homem entrando aqui nessa reunião nossa. Devastava a igreja de Deus. Em outra passagem, irmãos, voltando a Atos dos Apóstolos, mais ou menos nesse mesmo sentido, Atos capítulo 8, no verso 3, ele vai dizer, ainda com maior riqueza de detalhes: Saulo, porém, de novo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 9 de Atos, no verso 13, o Senhor aparece a Ananias. Ananias, olha, estou mandando aí para a sua casa Saulo de Tarso, você recebe ele aí, tá? Ore por ele. E Ananias, olha o que ele fala aqui no verso 13: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E Ananias tem essa reação. O verso 21 desse mesmo capítulo 9, interessante, irmãos, que, olha só, ora, todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que exterminava, olha, eu sou exterminador de Jerusalém, que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Que homem era esse? Uma fera selvagem. Diz a Bíblia que ele perseguiu esse caminho até a morte, até as últimas consequências. Olha o capítulo 22 de Atos, o verso 4. Atos 22, 4. Ele dizendo: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, até a morte, até as últimas consequências. Perseguidor implacável. Mais do que perseguir a igreja, ele perseguiu o nome do Deus da igreja. Olha só, Atos 26, 11. Vai acompanhando aí, se você tem estômago para acompanhar a biografia desse homem. Verso 9, Atos 26, verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Mais do que perseguir os cristãos, ele perseguia o Deus dos cristãos, perseguia a Jesus, o Nazareno. Mais adiante ainda, no verso 10 do mesmo capítulo, verso seguinte:
E assim procedi em Jerusalém. Aqui é um confessionário, ele dizendo: havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, quase que se vangloriando disso. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Tinha aquela cultura, né? Imperador assistiu, não, as pessoas que gladiavam, os gladiadores, né? Aí quando o imperador fazia assim, o cara matava, né? Assim o cara vivia, né? Pois Paulo dava o voto dele assim. Se o cristão dependesse dele, o voto dele era assim. Estevão, olharam para Paulo, já apedrejando Estevão, olharam para Paulo, e Paulo deu voto para matar Estevão. E mataram Estevão, irmão. Esse homem era um homem desse jeito. Desse jeito. Vocês estão tendo estômago ainda para acompanhar essa biografia? Ou já chega? Ou já chega? O verso 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O cara saía de casa, saía da igreja, onde o cara ia, ele ia atrás. Um monstro acelerado, sem cérebro, um homem implacável, açoitava os crentes, forçava a blasfemar, não respeitava lugares, homens, mulheres, crianças, fazia a violência psicológica em todos. Esse é o personagem, Paulo. A Bíblia diz que Jesus lidou com Paulo. Paulo era um touro indomável, mas Jesus é o domador dos touros bravos. E Jesus lidou com Paulo. E lidou com Paulo não foi só na estrada de Damasco, não. Porque ali, na estrada de Damasco, nós conhecemos a história, Paulo cai do cavalo, literalmente, e Jesus aparece a ele, e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus diz: porque dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Porque o aguilhão que Jesus vinha lhe dando na consciência de Paulo, não foi só em Damasco. Porque a cada espetáculo horrendo desse, espetáculo de horror, que Paulo protagonizava nas casas, nas sinagogas, nas cidades, nos campos, em tudo quanto é lugar, ele assistia à cena. Estevão, sendo apedrejado, orou a Deus pedindo perdão, que Deus não levasse em conta. Graças a Deus, Estevão fez essa oração, que Deus não levasse em conta, e Deus não levou em conta o voto de Paulo para assassinar Estevão. E Paulo assistia a cena, Estevão glorificando a Deus, mesmo sendo vítima de um covarde apedrejamento. A cada cena se repetia o rosto maravilhado dos cristãos, mesmo diante da perseguição, louvando e glorificando o nome de Jesus, e Jesus vinha lidando com Paulo em cada uma dessas cenas. Em Damasco, Paulo é vencido, Paulo é dominado, Paulo é domado, Paulo é finalmente convertido. Paulo é convertido. Fecha-se esse cenário de Paulo, o perseguidor,
a fera indomável, o touro indomável, o monstro celerado, e agora dá-se início à preparação para este homem se tornar o maior evangelista que o mundo conheceu. E ele vai para a casa de Judas. Depois de Damasco, ele fica cego, recupera a visão, vai para a casa de Judas. Deus diz a Ananias: Ananias, vai lá ter com esse personagem. Ananias faz aquela oração: Senhor, é esse cara mesmo? E ele vai lá, e nesse momento Paulo é cheio do Espírito Santo, Paulo é batizado e inicia uma nova trajetória na sua vida. Vamos lá em Atos, capítulo 9, verso 20, a gente vai começar a ver uma nova página na história desse homem. Atos 9, verso 20. E logo, olha só, e logo pregava nas sinagogas a Jesus. Quem é que ele pregava? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo pregava. A palavra declaratória, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. O verso 22, não apenas ele afirmava, ele declarava, mas ele demonstrava. Olha o verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando, não apenas declarava, mas demonstrava. E aí, ele foi para um momento de preparação. Vamos abrir lá em Gálatas de novo, no verso 1, no capítulo 1, no verso 15. Gálatas, capítulo 1, verso 15 a 17. Olha o que ele diz, como foi essa preparação dele. Verso 15 de Gálatas 1. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele foi então receber uma revelação direta de Jesus, ele foi receber o conteúdo do Evangelho, e ele entende que Jesus é o Cristo. Mas qual o efeito, meus irmãos, da conversão de Paulo? Imagina os irmãos, que Paulo era o maior perseguidor da igreja, a gente demonstrou aqui. Acho que não ficou dúvida quanto a esse passado sombrio desse personagem. Mas, de repente, ao invés de perseguir os cristãos, agora ele se torna o maior pregador do Cristo, dos cristãos. Aquilo mexeu com o judaísmo. Imagina, irmãos, né? A força da perseguição a ele agora, porque era muito forte o testemunho de Paulo. Os judeus, então, logo no dia seguinte, decidem matá-lo. Diz a Bíblia que ele foi descido no cesto em Damasco, para preservar a sua vida. Ele teve que aprender o processo da entrega a Deus. E ele imaginou, bom, eu era o principal perseguidor dos cristãos, agora eu sou um cristão, eu vou para Jerusalém e vou pregar lá, vou pregar a mensagem lá em Jerusalém. Mas o interessante, irmãos, é que a reação dos irmãos foi a seguinte, se os irmãos puderem me acompanhar, lá em Atos, capítulo 9, no verso 26. Lá no capítulo 9, verso 26, olha o que está escrito aí. Tendo chegado a Jerusalém, está falando de Paulo,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Não era só Ananias, não. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ninguém acreditou. Irmão, sabe o que é isso? Ninguém acreditou. Não era um, ou dois, ou três, ou quatro. Não era o pastor da igreja, não eram os presbíteros dos diáconos. Ninguém acreditou nele. Mas o verso 27 diz que um personagem o acolheu. Quem é esse personagem? O verso 27 está dizendo aí: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que Barnabé o acolhe. Barnabé o acolhe, o leva aos apóstolos. A igreja se reúne, os apóstolos se reúnem e decidem o quê? Mandá-lo embora. Mandá-lo embora. A presença dele aqui, ao invés de ser esse grande testemunho, não, representa perigo. Manda ele embora. E ele não vai. Ele não vai. Aí depois a Bíblia diz mais à frente, que agora quem manda ele embora não são os irmãos, Deus o manda embora. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, lá em Atos 22, no verso 17, confira comigo, por favor. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém. Os irmãos expulsaram ele, mas agora está sendo expulso por Deus. Sai daí, meu filho, não te querem não. Interessante, irmãos, que o verso 21, concluindo essa passagem aí, mas ele me disse, olha só o que Deus falou com ele, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe. Senhor, eu quero ser o pastor da igreja de Jerusalém. Não, eu quero te mandar para longe. Não sei, irmãos, às vezes, né? Às vezes tem gente que quer nos ver longe. E Deus queria ver Paulo longe. Quero te ver longe, meu filho. E de fato, irmãos, Deus mandou esse cara para longe. Os escritos dele chegaram longe. Geograficamente chegou longe. Temporalmente chegou longe. Chegou longe. Chegou a nós aqui hoje, olha só. Deus mandou esse cara para longe. Alguém já te mandou para aquele lugar? Às vezes a intenção da pessoa não é das melhores, mas às vezes é Deus que está conduzindo a sua vida para longe daí. Mas ele não obedeceu a Deus. Ele não saiu fora. Quis insistir. O que é que aconteceu? Os discípulos o levaram. Tiraram ele, fisicamente, tiraram de lá. Levaram para Tarso. Olha lá, Atos 9, verso 30. Não sei, irmãos, eu estou lendo muito as passagens. Não sei se fica cansativo dessa forma, mas eu acho que é importante a gente dar uma conferida, né? Olha só, verso 30 do capítulo 9. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para onde? Vai para casa, meu filho. Volta para casa, meu filho. Ele estava se achando uma pessoa estratégica para o movimento da igreja cristã nascente, e os irmãos mandaram ele para casa.
meu filho vai para casa. Certeza de que não ia voltar. Mas, irmãos, muitas vezes a gente se acha também como Paulo, né? Se achando importante na obra, se achando insubstituível na obra, se achando o cara na obra. Mas, às vezes, né, os irmãos têm que dar outro jeito no personagem. Interessante, irmãos, depois que fizeram isso, nós estamos no verso 30, não estamos? Mandaram Paulo para onde? Para casa. Olha o que é que aconteceu depois que aconteceu tudo isso. Verso 31, a igreja, olha só, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Paulo podia estar achando, não, eu sou uma pessoa importante, fazer a igreja crescer aqui nesse lugar, então não, meu filho vai para casa. Depois que ele foi para casa, a igreja cresceu. Né? Nós estamos falando do maior evangelista que a igreja cristã conheceu. Nesse momento aqui, era importante que ele estivesse em casa. Saulo vai para Antioquia, passa um ano em Antioquia, e o Espírito Santo, segundo a Escritura, separa Barnabé e a Paulo, e eles fazem a primeira viagem missionária. Em Pafos, Elimas, o mágico, tenta impedir a conversão de Sérgio Paulo, e Paulo diz, ficará cego, ele fica cego. O nome Saulo é um nome judaico, e a Bíblia passa a se referir a esse personagem pelo seu nome romano, Paulo, que se torna o maior líder do cristianismo. Ele vai para Antioquia, da Síria, e lá no capítulo 14 de Atos, no capítulo 14, no verso 27, capítulo 14, verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Ele ia contando quantas coisas fizera Deus. No capítulo 15 de Atos, ele vai levar um assunto importante, ele vai combater os falsos mestres, e ele leva uma teologia boa. No capítulo 15, no verso 37, inaugura-se a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, João Marcos largou na metade do caminho, houve uma desavença entre ele e Paulo, e aí se organizou duas caravanas, Barnabé e Paulo, Barnabé e João Marcos de um lado, Paulo e Silas para outro lado, para a Ásia, para a Macedônia, e eles foram nos lugares estratégicos do Império Romano, foram lá plantar a igreja em Filipos, Éfeso, Macedônia, Atenas, Corinto. Eles iam nos lugares estratégicos, e a partir dali o evangelho se estabeleceu. A Bíblia conta, irmãos, que esse homem foi preso em Filipos, experimentou uma cadeia em Filipos. Esse homem foi escorraçado em Tessalônica. Esse homem foi chamado de impostor em Corinto. Esse homem foi enxotado da Bereia. Em Atenas, ele foi chamado de tagarela. E ele vai para Corinto. Em Corinto ele fica 18 meses, onde escreve a carta de Gálatas, onde escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, e aí inicia a sua terceira viagem missionária, vai a Éfeso. Ele fica 3 anos em Éfeso. Éfeso é a capital da Ásia Menor. Lá em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa, com letra minúscula, deusa Diana. E lá ele começa a pregar,
e o comércio da idolatria vai à falência, vai à bancarrota. Lá ele escreve 2 cartas aos Coríntios. E aí a perseguição, a igreja cristã é fortalecida. Em Atos, capítulo 18, verso 2. Fala da perseguição em Roma. Paulo está em Corinto. Ao verso 2, que diz: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio, imperador Cláudio, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E Paulo está construindo a unidade da igreja cristã. Encontra um profeta chamado Ágabo, em Mileto, que pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e fala: olha, assim vão fazer o proprietário deste cinto. Ele vai ser manietado, vai ser amarrado, vai ser preso. Muitas perseguições esperam por esse homem. E olha o que ele diz, em Atos, capítulo 20, verso 21 ao verso 24. Paulo diz que... Está comigo? Atos 20, 21, vocês estão comigo? Vou ler. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ágabo falou: em Jerusalém vão prender esse homem, E ele falou: vou para Jerusalém, constrangido, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o homem. E aí, ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém, um parente dele, um sobrinho, ouve a respeito de uma conspirata para matarem Paulo. Eles fazem um juramento: olha, ninguém vai se alimentar, ninguém vai comer nada enquanto não matar esse homem. Ele ouve isso e traz isso ao conhecimento dessa conspirata para matarem a Paulo. E ele vai para Cesareia. Em Cesareia fica 2 anos preso. Lida com Félix, com Festo, e diante da incerteza da sua condenação, ele apela, enquanto cidadão romano que era, de Tarso, apela para César. Ele é enviado no navio para Roma. Ele, com mais 276 presos, vão a Roma. E quando estão indo a Roma, o navio naufraga. Um naufrágio. E eles vão dar a uma ilha chamada Malta. E na ilha de Malta, ele desembarca do navio, náufrago, em tábuas, em pranchas, naquilo que sobrou do navio. O navio se arrebentou todo, mas salvaram-se todos. Quando ele chega em terra, começa a juntar gravetos para manter a fogueira acesa, era inverno, por causa do frio. Uma víbora prende-se na mão. Os bárbaros olham para ele: esse homem, salvo da voragem do mar, a justiça de Deus não deixa viver. Esse homem é assassino. A víbora pegou no braço dele. Ele sacudiu a víbora no fogo. Os bárbaros ficaram olhando, esperando a hora que ele começar a espumar,
se debater e cair morto, e vendo que nada acontecia com ele, mudaram de parecer e acharam que ele fosse um deus. O pai do governador da ilha estava doente, uma febre que não passava, levaram Paulo para orar pelo governador. Pelo pai do governador, orou e a febre o deixou. Ficou curado. À vista disso, trouxeram todos os doentes da ilha. E Paulo orou por todos, e todos foram curados. E esse homem vai cumprir a pena de prisão domiciliar. Na época não devia ter aquele negócio que bota na canela, como é que é? Tornozeleira eletrônica. Ele foi cumprir prisão domiciliar. Mas ele, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 12, para quem conseguir me acompanhar, Filipenses, capítulo 1, verso 12, ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Cinco vezes ele recebeu uma quarentena de açoites, menos uma, 39 açoites, 5 vezes, 195 açoites. Em Gálatas, capítulo 6, abra comigo, Gálatas capítulo 6, verso 17, ele diz, está ali? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Perigos, naufrágio, mordido de cobra, espancado, preso, esquecido, perseguido. Mas só tinha uma preocupação: a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Da primeira cadeia, ele ora para ser liberto, e foi liberto. Mas saiu da prisão, não para colocar o pijama e assistir a novela das 8, saiu da prisão para continuar a obra, para continuar sendo útil na obra, para continuar sendo instrumento de Deus. Até que no ano 64, depois de Cristo, Nero, o imperador romano, mandou colocar fogo em Roma. E dos 14 bairros que tinha a cidade, 10 foram totalmente afetados pelas queimadas. O Brasil está queimando muito hoje em dia, né? Mas naquela época era obra do governante de plantão. Às vezes, hoje em dia, ainda é até hoje. Mas Nero colocou fogo em Roma. Dos 14 bairros, 10 queimaram a fogo. Dos 4 bairros que não queimaram, 2 tinha maioria de cristão. Logo, a culpa do incêndio foi colocada nos cristãos. Foi colocada a culpa nos cristãos. E aí, irmãos, vários cristãos
foram queimados. Vários foram lançados aos leões. Vocês acreditam no que eu estou falando? Sim ou não? E Paulo, enquanto maior líder do cristianismo, pegou a sua cadeia em Roma. Preso de novo, entrou na casa de Carpo e escreve a sua última carta, que nós lemos aqui no início. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Como é que está esse homem? Ele está sozinho, ele está pobre, sem aposentadoria, sem casa, sem carro, numa prisão, mofando. À luz da teologia da prosperidade, esse homem é um fracasso total. A teologia da prosperidade, não, o cristão não tem problemas, o cristão tem o carro do ano, o cristão não fica doente, o cristão... À luz dessa teologia da prosperidade, Paulo é um retrato do fracasso. Esse homem não deu certo. Como é que ele se sente, esse homem, nesse contexto? E o texto que nós lemos, 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, ele considera o passado. Ele considera o passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas no verso 6 ele considera o presente, estou sendo entregue como libação. E o tempo da minha última viagem, o tempo da minha partida é chegado. Partida é um eufemismo que ele usa aqui para a morte. Dá a ideia de um barco para uma travessia, dá a ideia de um novo endereço. E o verso 8, ele tem um futuro, também no seu coração. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele não está esperando recompensa de Nero, ele não está esperando recompensa dos poderes terrenos, ele confia no Senhor, reto juiz, vai dar a recompensa. E esse homem, que não é um super-homem, ele demonstra solidão, verso 9, demonstra solidão, procura vir até comigo depressa. No verso 11, ele perdoa João Marcos, que tinha tido um desentendimento com ele, diz, ele me é útil para o ministério. Ele perdoa e é perdoado também, pede perdão. Ele vai se reportar a Demas, se sentindo abandonado. Demas me abandonou, se sentindo traído, verso 14, Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, me causou muitos males. Esse homem também manifesta privações mentais e físicas. Privações mentais, traga os livros para mim, especialmente os pergaminhos. As privações físicas, traz minha capa que ficou na casa, em Troade, na casa de Carpo. E esse homem também é vítima da ingratidão, verso 16, vítima da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o verso 17, irmãos, e o verso 18, e nós já estamos encerrando, eu quero convidar a igreja para ler junto comigo esses dois versículos, de pé. Estamos falando aqui das últimas palavras que Paulo escreveu, pensou na prisão,
de onde ele sairia daí para ser degolado por Nero, o imperador, o dono do poder. Vamos ler juntos? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A última viagem de Paulo foi partir daqui para estar para sempre com o Senhor, onde nós um dia também estaremos. Amém?